Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos dando prosseguimento aos estudos do trimestre, estaremos estudando respectivamente a lição de número 4, que traz um tema muito sugestivo: ídolos na família. Antes de começarmos o assunto da lição, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative as notificações para ser notificado assim que um vídeo é postado. Não esqueça de deixar o teu gostei e também um comentário e compartilhar com seus amigos. Fazendo isso, você ajuda muito o canal e ajuda o nosso trabalho aqui. O texto da lição de hoje está no livro, na primeira carta de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática consiste em a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica feita em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 31, os versículos 17 a 19, do 33 ao 35. Depois, o livro de Juízes, 17, versículos 1 e 3, até o versículo de número 5. Gênesis 31. Então, se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornare a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um efode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Partindo para o comentário da lição bíblica, dentro dessa lição nós temos duas histórias que são distintas e relatam ali a convivência com a idolatria dentro de casa. O primeiro caso é o caso de Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus de seus pais, o Deus de Israel, e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos, representação de alguma imagem para mostrar quem ele era. Entretanto, Raquel, ela se achava insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma parte da herança a ela, nem a sua irmã Leia. E aí ela resolveu furtar pequenas estatuetas e ídolos feitos por mãos humanas, pequenos deuses da casa de seu pai, e ela escondeu e levou. O outro caso da história que nós vamos entender aqui dentro dessa lição é a história de Mica, um efraimita que viveu no templo do juiz em Israel, que se uniu aos danitas e fabricou ídolos e construiu santuários para eles em sua casa. Nessa lição nós vamos ver as consequências da idolatria dentro de uma casa. Primeiro ponto da lição: ídolos encontrados na tenda de Raquel.
Primeiro, a fuga de Jacó e de sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos trabalhados para seu sogro Labão, Jacó havia prosperado muito e, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar para a casa de seus pais. Essa volta está envolvida entre ressentimentos que existiam entre ele e o seu sogro. Por diversas vezes, o seu sogro tentou agir de má fé, enganando-o várias vezes. É claro que acredito que seja consequências também do engano de Jacó, mas é notório que haviam ressentimentos entre Jacó e o seu sogro. E não vendo Jacó a liberação para viver sua própria vida, Jacó então resolveu fugir das terras de Labão sem avisar a ninguém. Quando a fuga de Jacó foi descoberta, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele e fazê-lo voltar. Então, quando Jacó percebeu que ele já não tinha mais a liberdade que ele tinha e ele precisava viver a sua vida sem ser ofuscado pelo seu sogro Labão, Jacó decidiu reunir tudo aquilo que ele conquistou, pegar as suas esposas, os seus filhos e voltar para a terra de seus pais, porque ele seria abraçado pela sua terra natal, pela terra de seus pais e pelas pessoas que habitavam ali, que conheciam ele. Ele seria muito bem recebido, diferentemente da privação de liberdade que ele estava tendo na casa de Labão. Porém, Labão, sabendo que Jacó iria embora, ele resolveu ir com seus filhos para tentar persuadir a fazer voltar para suas terras, visto que Jacó dava muito lucro e muita prosperidade, porque a Bíblia diz que tudo quanto Jacó tocava, isso prosperava. Você pode ver a representação lá entre os carneiros pintados e os carneiros lisos, podemos dizer assim, sem mancha. Quando Jacó pegava os cordeiros sem mancha, os cordeiros cresciam, a plantação crescia, os animais reproduziam em grandes quantidades, o rebanho crescia. E há uma troca, eu fico com os sem manchas e você fica com os pintados. E aí, quando Jacó trocava de rebanho, o rebanho que Jacó tinha prosperava. Então, para Labão, era muito vantajoso ter a presença de Jacó ali. Porém, Jacó já não estava mais com seu coração naquele lugar. E o Senhor mesmo já havia dito a Jacó que ele deveria sair daquele lugar, que ele deveria deixar aquele ambiente, e foi o que ele fez. Nesta fuga, Labão descobre que há o furto de seus ídolos domésticos. É o que está no ponto 2 agora da sua lição. Labão era um homem idólatra e ele possuía pequenos deuses no interior de sua casa para as quais ele fazia orações e acreditava que através daqueles ídolos e imagens, ele e a sua casa eram ajudados. Esses ídolos, na verdade, eram chamados de terrafins porque eram ídolos feitos de madeira. Era uma escultura de madeira fabricados aonde ele tinha no interior da sua casa. E essas imagens, tanto de madeira, ou de pedra, ou de barro, elas eram cultuadas e elas eram veneradas e adoradas com amuletos, como se a ajuda que recebesse viesse dessas tais imagens. E quem os tivesse também poderia ter direito à herança. E aí é um presente ponto, que quando Raquel descobriu que ela não receberia a herança de seu pai, parte da herança de seu pai, juntamente com sua irmã, ela então, baseada nesse princípio de que quem possuísse os ídolos também poderia receber a herança, ela então resolve roubar, furtar os ídolos do seu pai. E quando chega no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe
indagou a Jacó a respeito dos seus ídolos que ele foi buscar e não encontrou os seus ídolos. Os seus ídolos assim haviam sido furtados e ele indagou a Jacó a respeito dos ídolos e não encontrou os ídolos no acampamento de Jacó, porque Raquel havia pego os ídolos, tinha posto no camelo e havia sentado em cima. Ela escondeu no albarda do camelo e havia se assentado em cima. Ora, Jacó não havia pegado porque Jacó servia ao Deus de seus pais. Mas Raquel pegou esses ídolos e escondeu. E aí, quando sendo indagada a respeito desses ídolos que estavam sumidos da casa de Labão, indagando, Raquel repete algo que está muito presente na família patriarcal, que é a mentira. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa que estava em período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou, e Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Então, Jacó sabia que não havia pego porque Jacó acreditava no Deus Jeová, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque, que era o seu Deus, a qual ele já havia tido encontro lá na terra de Betel, onde ele dormiu com a cabeça sobre uma pedra e teve visões dos altos céus. Então, Jacó acreditava no Senhor. Ele acreditava no poder do Senhor, na palavra que ele ouviu do Senhor. Mas, por outro lado, a sua esposa tem esse lado em que dá duas vertentes para que nós pensemos. Ou ela era idólatra, assim como seu pai, porque poderia ter aprendido com tradição desde pequena, ou simplesmente, por a frustração de não receber herança, decidiu isolar e esconder os ídolos do pai, fazendo também com que ele se sentisse desprezados pelos ídolos que ele adorava. É uma questão que a gente não tem uma definição correta da visão do que aquela cena quis representar. Porém, temos a clara ideia de que ali começou vários erros. Porque, primeiro, ela enganou seu pai. Ela cometeu um primeiro pecado, ela furtou. Segundo, ela usou a mentira para enganar o seu pai. Então, você pode observar que é uma cadeia que representam de fato o lado desses que adoram ídolos, que não é o lado de Deus. Deus é totalmente legal. E o proceder dela nesse momento foi totalmente terrível, dando a ideia de quem seriam suas obras. Mentira, furto, engano. Então, precisamos olhar para essa história com olhos espirituais, de não só julgá-la pelas suas atitudes erradas, mas também tomarmos como lição para preservarmos a nossa vida, e depois nós saberemos aí quais são os ídolos que têm entrado na família, e com a ajuda de Deus nós vamos poder falar sobre esse assunto com mais propriedade. Segundo ponto da lição: um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia ao significado do seu nome. Mica, ele não honrava a Deus em sua vida. Nós estamos falando de um homem que habitou num período da história, que é o período de juízo, que é um período bastante conturbado dos filhos de Israel, onde nós podemos ver desobediências. Tinha um período sombrio na época de Israel, onde os filhos de Israel estavam completamente corrompidos. E a Bíblia fala sobre a história de Mica, diz que ele tinha uma esposa, mas não cita o nome dela, mas ele morava com sua mãe e a sua mãe era muito rica. Havia muita idolatria naquela época. Israel se via com fato com o abandono à lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E aí o povo começou a aderir ao sincretismo religioso. Eles começaram a se contaminar com outros povos, com outras culturas, a adorar os falsos deuses. E aí Israel foi dominada por uma apostasia terrível. Além deles terem abandonado a lei do Senhor, as suas famílias começaram a adotar
as suas próprias casas, admitindo esses ídolos caseiros. Ou seja, na casa de cada um habitante de Israel tinha lá um ídolo, tinha lá um altar. Havia ali um local onde eles colocavam esses ídolos caseiros, para o qual eles faziam cultos e adoravam dentro de suas casas, com o objetivo de obter desses ídolos favores materiais. E aí os valores morais e éticos foram jogados na lona, foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção. Por isso, não foi difícil para ele cometer o crime de roubar a sua própria mãe. Isso está representado na história de Mica. E aí nós vamos entender a abominação de Mica no ponto 2. Mica, ele construiu em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins, como havia lá na casa de Labão, a qual Raquel roubou. A escritura diz que tinha esse homem Mica uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Ou seja, Mica entrou pelo caminho do pecado. Ele não só fez santuários dentro da sua casa, ele fez um éfode e consagrou um de seus filhos, ou seja, com o sacerdote. Se Israel tinha um sacerdote, o sacerdote usava um éfode para culto a Deus, ele fez também isso, só que para cultuar demônios, porque havia ídolos dentro de sua casa. E aí, este Mica, e você pode observar que quando a gente abre uma brecha para o diabo, é terrível. O diabo vem, estraga e faz miséria. Mica roubou a sua própria mãe sem que ela soubesse que ele havia roubado. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtava. Ele lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer da maldição, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e restituiu completamente todo o seu dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tornou parte do dinheiro e deu aos ourives para que fizessem mastro de escultura para a casa de Mica. Então, observe, irmão, que há uma questão muito terrível aqui. Mica roubava a sua mãe sem que ela soubesse. Ela não sabia que ele furtava, porém lançava-se maldição sobre o ladrão. E aí ele, com medo dessa maldição alcançar ele, foi lá e confessou: mãe, foi eu que roubei o seu dinheiro. Foi eu que fui lá e roubei o seu dinheiro. E aí ele faz uma restituição desses valores roubados, com medo da maldição que a mãe lançava sobre esse ladrão, que era o próprio filho. E aí, quando ele restitui esse dinheiro à sua mãe, a sua mãe pega esse dinheiro, retira a maldição sobre ele, pegou esse dinheiro, deu um ourives, e esse ourives fez imagens de ouro para colocar na casa de Mica. Você observa que há uma escuridão tão terrível aqui, que tanto ele quanto a sua casa, todos eram idólatras, porque a sua mãe pegou o dinheiro e ela investiu, financiou para que novos ídolos fossem feitos, para que pudesse colocar na sua casa, casa de ídolo. Ou seja, a casa de Mica era o reino de Satanás. Satanás havia colocado o seu reino. E Mica não era alguém que honrava a Deus, diferentemente do significado do seu nome. Ele era um homem que honrava Satanás. E isso é terrível. Ele culminou para que o desvio de Israel continuasse ainda em evidência, porque ele foi um homem que viveu o paganismo e a sua família, por ser rica, ainda financiou todas essas mazelas. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus, visto que, no período do juízo, praticamente todos os judeus eram desviados da fidelidade a Deus. Praticamente todos, não disse todos, mas praticamente. Você lê o livro de Juízo, você vê que há um desvio exacerbado todas as vezes. Em todos os períodos da história, você vai ver que o povo
ele anda cambaleando, ele começa a se distanciar dos ídolos quando eles estão sendo oprimidos, para que Deus levante um libertador. Mas quando esse juiz morre, o povo volta à prática do pecado. Então, a maioria eram judeus que não tinham fidelidade ao Senhor. Eles serviam falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados terafins, sabendo que Deus, na lei de Moisés, havia dito que não era para ninguém fazer imagem, ídolos de escultura, ninguém adorasse outra forma semelhante. E vemos que isso está presente desde o deserto, quando eles fizeram bezerro de ouro. E continua dentro do povo essa adoração por falsos deuses. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo o Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico dos tempos de juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Parece que nós estamos vivendo isso no tempo de hoje. Todo mundo está fazendo o que parece bem aos seus olhos. Cada um tem sua forma de cultuar a Deus. Cada um tem o seu jeito de cultuar. Cada um tem, como algumas pessoas dizem, eu tenho a minha intimidade com Deus. Mas o princípio regulador do nosso culto e da nossa adoração é a palavra de Deus. Então nós não devemos fazer de acordo com o que parece bem aos nossos olhos. Precisamos fazer o que é de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos entender que a palavra de Deus é um manual regulador do culto. Então, quando não há um manual regulador do culto, abre-se a porta para a idolatria, o que aconteceu em Mica. Nesse período de juízo, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que eu já falei, era um objeto usado pelo sacerdote, instituído pelo Senhor para que o sacerdote usasse em todo o ofício sacerdotal. Foi a ordenança do Senhor. Ele agora pega algo que é do Senhor, que era usado pelo sumo sacerdote de Israel, ele pega essa característica, entrega ao seu filho, separando para o ser um sacerdote, um sumo sacerdote de Satanás. Aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida para sua casa, para tornar sacerdote da sua família. Esse levita que não tinha onde morar chega na casa de Mica. Você acha que ele seria sacerdote de Deus ou sacerdote de Satanás? Ele seria um sacerdote da idolatria. E aí Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se um sacerdote da família pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quando chegassem em sua casa encontrariam o Deus que desejasse invocar. Então havia deuses para tudo quanto era tipo de miséria. Tudo para quanto tipo de coisa, de situação havia um Deus. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da colheita, Deus dos pés inchados e Deus para tudo quanto é miséria. E sabemos que nós não precisamos de ídolos para representar Deus. Deus não precisa de imagem de escultura para que nós o adoremos. E não existe um Deus para cada tipo de situação. É um mesmo Deus, um só Deus. E Ele é grande e soberano. E ele não precisa ser feito por mãos humanas. Fomos nós que fomos criados pelas mãos dele, e não nós que fazemos uma imagem representativa com as nossas mãos. Infelizmente, o homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus de seu povo, que libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. E aí agora nós vamos entender quais são os ídolos do nosso tempo, quais são os ídolos dentro dos lares. Terceiro, idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicavam a fonte de influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João ele enfrentou grandes problemas referente a ídolos domésticos lá no seu ministério quanto apóstolo, e aí ele escreve e orienta a igreja dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa que não é crente, uma vida cristã para ele é irreal, mas para o crente precisa viver da forma com que
a vida cristã exige. E aí precisamos entender que os ídolos, eles são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque os ídolos são enganosos. Qualquer coisa dentro da nossa casa pode se tornar um ídolo. Por exemplo, um emprego, um carro, dinheiro, filho, pai ou mãe ou estilo de vida. Você lembra que Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim, não é digno de mim? Jesus estava dizendo que ninguém ou nada poderia ser posto acima dele, porque ele é o nosso Deus. Então, se colocamos tudo, essas coisas que temos, que possuímos, acima de Deus, isto é idolatria. Tudo aquilo que requer lealdade ou honra acima de Deus se torna idolatria. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo: ídolos no mundo nada é. Paulo escreve isso. Então, precisamos ter cuidado com o perigo de endeusar pessoas, de endeusar cantores, pregadores, pastores, alguém que tem um dom de profecia, artistas, celebridades. Precisamos ter cuidado, porque se nós temos um amor maior do que o amor pelaquele que usa essas pessoas, nós estamos idolatrando eles. Nós estamos plantando semente de idolatria. Então, temos que ter cuidado para não endeusar pessoas, para não honrar muito mais essas pessoas do que a Deus, porque isso se torna idolatria. Segundo, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, a proliferação da cultura da mídia. A mídia, por si, é neutra, pois é o meio pela qual serve a sociedade. Então, nós temos televisão, rádio, internet, smartphones, rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria, entretanto, não podemos ser manipulados por esse meio, por essa cultura da mídia. Nós não podemos ser influenciados e manipulados. O que nós podemos é fazer um uso crítico desses objetos. E temos cuidado com o perigo da concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e a soberba da vida, porque existem muitas plataformas e redes que não são plataformas onde o cristão, eu não vou dizer que ele não possa usar, mas onde ele precisa ter muito cuidado aonde usar. Você tem plataformas hoje de danças, de trends e várias outras coisas, onde as mulheres só falta dançar nuas. E se o cristão não tiver o uso crítico dessas plataformas, ele se perderá. Porque o primeiro olhar você controla, mas o segundo olhar é incontrolável. E isso pode se tornar idolatria, porque prostituição também é idolatria. Paulo deixa isso bem claro quando escreve aos Colossenses, que fornicação, adultério e todo tipo de pecado sexual é idolatria. E o pecado ele não é só culminado quando há o coito, mas também quando há o desejo, a cobiça do coração. Jesus disse: se algum homem olhar para uma mulher com desejo, já pecou com ela no seu coração. Então, o pecado também envolve sentimento, e esses pecados são pecados de idolatria, a veneração do corpo, o culto do corpo. Você pode observar que existe muito isso estampado hoje. Se é uma propaganda de um perfume, é uma mulher evidenciando o seu corpo. Uma propaganda de um carro, a mulher evidenciando o corpo. Uma propaganda de uma bebida, uma mulher. É o culto ao corpo. Então, como cristão, precisamos ter cuidado, porque isso se torna um ídolo na nossa vida se nós não tivermos um uso crítico desses instrumentos. A internet é boa, o rádio é bom, a televisão é boa quando ela é usada com sabedoria. Quando se não é usada com sabedoria, podemos estar levando as nossas vidas para o perigo de ser um idólatra. E aí, para nós vencermos a idolatria, precisamos de ter uma reação contra os inimigos da família. Jesus disse no Sermão da Montanha que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, precisamos mostrar
incorrupção diante dessas coisas, diante desses males que tomam a família, e precisamos evitar a corrupção. Precisamos demonstrar incorrupção e não se corromper com essas coisas, porque isso destrói os valores espirituais e morais e éticos da família. E aí precisamos de ter uma reação, porque Jesus disse, se o sal perde o sabor, com que há de se salgar? Então, a igreja não pode, de maneira nenhuma, se ver dentro desse meio. Ela precisa ser diferente dos iguais. Para preservar a família atacada por esses meios infecciosos do sistema mundano, é preciso quebrar, de fato, os ídolos mundanos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. E aí é necessário, para que criemos uma família, criar barreiras para que esses males não adentrem a família. E aí precisamos, em contraponto, para vencermos isso, precisamos devocionar a Deus o nosso dia, precisamos buscar a Deus em oração, meditação na palavra de Deus, conversas no ambiente familiar sobre Deus, sobre o bom relacionamento em família, e nós conseguiremos vencer todos esses males, tá bom? Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, sabendo que é um comentário bem breve a respeito da lição. Todo o conteúdo mais profundo você receberá na sua escola bíblica dominical. Não deixe de ser um frequentador assíduo da escola dominical, porque essa é a primeira escola teológica do cristão que ama a Deus, ama a graça e o conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula.